A paz do Senhor, meus irmãos. Hoje eu venho trazer mais um ensinamento da Palavra de Deus para nossas vidas, que está na segunda carta de Pedro, capítulo 2, a partir do verso 1. Se você tiver a sua Bíblia, acompanhe aí para ver o que a Palavra de Deus tem para nos ensinar hoje. Segunda carta de Pedro, capítulo 2, verso 1, diz assim: Assim como no passado surgiram falsos profetas entre o povo, da mesma forma haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até o cúmulo de negarem o soberano que os resgatou, atraindo sobre si mesmos repentina destruição. Ora, quantos não vemos aí pregar heresias tamanhas do tipo: o homossexualismo não é pecado, que Cristo não era Deus. Muitos que antes se beneficiaram do Evangelho, não para a coroa da vida, mas dos palcos, como bobos da corte, enchendo os bolsos de dinheiro das ofertas, hoje negam a Jesus. Pregavam heresias, muitos deles negam, dizem o que Deus não disse, permitem o que Deus não permitiu e proíbem o que Deus não proibiu, se achando os donos da verdade. E quando você vai confrontar eles com a palavra e questionar, mas, não, aqui diz uma coisa, sabe o que eles fazem no fim das contas? Eles não conseguem contestar a própria palavra e, dentro da sua arrogância, eles usam do seu título e daqui a pouco expulsam você das igrejas. Você acaba sendo visto como a ovelha negra do meio, ou como lobo, né? Até porque eles vão usar dos púlpitos, do poder de fala que eles têm. Esses líderes são assim, para difamar você pela verdade. Embora eu prefira ficar com a verdade do que para o mesmo lugar que eles vão. Verso 2: Muitos seguirão seus falsos ensinos. Muitos seguirão seus falsos ensinos e práticas libertinas. E por causa dessas pessoas haverá difamação contra o caminho da verdade. Ora, quantas vezes você não vai pregar e as pessoas se negam cada vez mais porque elas veem os escândalos que ocorrem e acabam rejeitando o Evangelho. A primeira coisa que elas jogam na nossa cara: mas para ser pastor igual aquele fulano? Mas para ir para a igreja igual a fulana fez? Ou seja, eles trazem uma má imagem para o coração daqueles que são incrédulos, que talvez até queriam se livrar dessas amarras, mas acabam não conseguindo ir pelos escândalos. Em consequência, é por isso que Deus falou: é necessário que haja escândalos, até porque a gente separar, né, as coisas, saber o que é o que não é um falso profeta. Mas ele também disse: ai daqueles pelos quais os escândalos vierem, porque isso prejudica muito. E no verso 3, olha o que ele vai dizer: movidos por sórdida ganância, tais mestres os explorarão com suas lendas e artimanhas. Todavia, sua condenação desde há muito tempo para sobre eles, e sua destruição já está em processo. O que ele acabou de dizer aqui? Movidos por sorte da ganância, tais mestres os explorarão. Meu irmão, quando você entrar num lugar que você vê que a única coisa que o cara sabe fazer é te ensinar técnicas de como ganhar dinheiro, esses coaches,
e que você tem que contribuir, tem que dar, tem que fazer, e eles trocam de carro todo ano com dinheiro, não ajudam ninguém. Sabe? Compra um casa, bota os filhos no interior e você paga aluguel. Seus filhos estudam escola pública. Eles botam os filhos para estudar no exterior, a tuas custas. Ah, Deus abençoou. Não, Deus não abençoou, não. Eles fazem de vós negócio. Vê se ele quer fazer igual o apóstolo Paulo fazia, redistribuir. Viver do que era colocar no altar, mas redistribuir para que houvesse igualdade. Porque para mim seria amoral eu comprar carro com dinheiro do dízimo e menos se tiver uma ovelha minha andando a pé. Aí não. Agora se tiver todo mundo em pé de igualdade, aí sim. Aí é outra história. É que eu vou comprar uma casa melhor, tem gente vivendo de aluguel, pô. Poderia pegar esse dinheiro, comprar um terreno e construir casa para quem mora de aluguel dentro da minha igreja, como minha ovelha. Isso é imoral, mas os homens de hoje arrumam desculpas das mais nefastas. Gostam de contar várias histórias e lendas e eles atraem público, porque as pessoas gostam de ouvir, e aí os pastores inflamados por isso, pastor que não tem sabedoria, vamos lá pagar uma ofertinha, não tem problema, uma ofertinha que não tem problema. Aí o cara vai, pô, vamos 5 mil. Aí o cara vive disso. Agenda cheia. Não, que agenda cheia, Deus me abençoa, agenda tá cheia, tô pregando e ganhando dinheiro. Isso é um comércio. Um círculo vicioso. Não estou dizendo que tem problema você abençoar. Não tem problema. Mas será que alguns deles viriam se essa bênção não fosse do tamanho e na medida que eles pedem? Será? Se não for assim é porque você, para eles, é um negócio, pô. E você tem que abrir o olho com isso. Porque Deus não tem ninguém por inocente. Mas ainda assim a palavra vai dizer que há muito tempo paira sobre eles sua destruição e a sua destruição já está em processo. Não tarda. Não dormita. Já está prontinha. Para eles e para quem segue eles, porque só existe falso profeta porque há que levante eles num pedestal. Porque se desse errado, eles iam querer mudar, pô. Você não acha? Você não acha que se eles não tivessem gordos e fartos de dinheiro do seu bolso, na luxúria, fazendo o que quer, vocês não acham que eles iam pensar 2 vezes? Eu devo estar fazendo algo de errado. Alguns fazem porque são mau caráter. Mas outros, talvez, não tenham noção. Acham que o que estão fazendo está certo, que Deus está abençoando, está aprovando. Porque fica um monte de foca batendo palminha, esperando a bolinha no focinho. Você acaba não se tornando uma ovelha. Desculpe as duras palavras. Então, quando você vê que a única coisa que o pregador ou o cara sabe fazer é negócio no púlpito, meu irmão, receita de sucesso financeiro, e tudo é cobrança, cobra para pregar, é não sei o que, paga para fazer seminário, paga para aprender, paga revestir, paga não sei o que. Pô, meu irmão, pelo amor de Deus, não, porque tem que manter a obra. Não é Deus que mantém? Que que eu já ouvi aí um pastor falar que quando manda um missionário para o campo missionário, pesca o peixe que a moeda vem na boca. Usa aquela passagem de Cristo pagando imposto, né? Pesca o peixe e o peixe traz a moeda. Você que tem que correr atrás. Um cara que muitas das vezes nunca pisou num campo missionário. Aí envia um desavisado e muitas vezes despreparado,
que não aprendeu nada com alguém que também não sabe ensinar, porque nunca fez. Aí manda para lá e diz, se vire. Olha que maravilha. É claro que aquele camarada que está lá, muitas das vezes Deus enviou independente de qualquer coisa, e Deus vai ser com ele. Porque Deus sonda o coração. Agora, esses que fazem isso e os que apoiam esses camaradas vão para o mesmo lugar que ele. E como diz a palavra de Deus, a justiça deles não dormita. Já está em processo. Que Deus abençoe sua vida, meu irmão. E que você se mantenha em alerta a todo tempo. Não caia na conversa de qualquer falso profeta, qualquer fábula. Não vai com o chão nos ouvidos. Ah, estou com um problema financeiro. A tendência é que tudo que vai te ensinar sobre causa financeira, e se usar a Bíblia então, que é o que você crê, você vai se inclinar. Aonde muitos se frustram e às vezes abandonam o caminho da verdade. É triste. Agora eu vou pular com você para o verso 17, porque aqui ele vai dar, Pedro vai dar muitos exemplos, tá? Ele vai falar de Balaão, ele vai falar de Sodoma e Gomorra, de alguns exemplos. E depois, no verso 17, ele vai voltar a falar desses homens, que é o que nos interessa para o nosso aprendizado. 2 Pedro, capítulo 2, agora verso 17. Preste atenção, no mesmo contexto. Esses homens são como fontes sem água, névoas levadas por tempestade, para os quais está reservada a absoluta escuridão das trevas. Pois proclamando palavras arrogantes e levianas, tomados pelas paixões sensuais da carne, conseguem seduzir os que estavam quase conseguindo escapar do envolvimento daqueles que jazem no erro. Ou seja, eles atrapalham os que estão conseguindo escapar e muitas das vezes tiram o que está firme, tá? Ainda tem isso, né? É como nosso Senhor Jesus fala sobre os fariseus hipócritas. Vocês não entram no reino e não deixam os outros entrarem. É complicado. Muitas das vezes, como você vê, eles não atiram, fazem um crente fiel desanimar. Prometem-lhes total liberdade, porém, eles próprios são escravos da corrupção, porquanto toda pessoa se torna servo daquele por quem é vencido. Se você foi vencido pelo falso profeta, você vai se tornar escravo e servo dele. Tudo que ele falar, você vai procurar uma justificativa plausível. Porque ele vai usar a Bíblia, vai pegar texto fora de contexto, emaranhados de fios, e vai ligar vários versículos para vincular a ideologia dele, para confirmar a ideologia dele, que ele quer empurrar em você. Ao ponto de chegar a dizer que Jesus andou com as prostitutas, então não tem problema se prostituir. Vão achar um meio de dizer que o homossexualismo não é pecado. Não, eu não tenho medo de falar não, que eu sou homem. Você consegue compreender como eles usam a própria palavra muitas das vezes para engrupir? E as pessoas que conseguem permanecer ali e aceitam essas mentiras e essas heresias, elas se tornam servo daquela pessoa, porque elas foram vencidas pelas mentiras dela. Outrora eu posso dizer para você que é a mesma coisa com o pecado. Porque se você caiu no pecado da bebida, você é servo dela. Caiu no pecado da prostituição, você é servo da prostituição. Caiu no pecado do cigarro, você é servo dele. Você é escravo. Não tem como negar. Esses homens, eles conseguem ludibriar você através dos púlpitos das igrejas, esses falsos profetas. E não estou dizendo só de quem entrega a profecia mentirosa.
Eu estou falando aqui, quando a Bíblia também cita profeta, é aquele que leva a palavra de Deus. A maior profecia é a palavra de Deus, irmão. É a maior profecia, infalível. Então, se você é pregador, com dom de profecia ou não, com os dons ou não, você tem o dom de pregar. Você é pregador, você é profeta. E se você não prega a palavra, você prega qualquer coisa. E você engana. Conta fábulas. Tem uns coaches aí, conta história, falam de tudo, menos ensinar a Bíblia. A Bíblia é feita para ser ensinada. Precisamos pregar expositivamente. Bom, verso 20. Sendo assim, se depois de fugir da corrupção do mundo, mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, são uma vez mais influenciados e vencidos por elas, seu último estado tornou-se ainda pior que o primeiro. Porque lhes teria sido melhor não haver conhecido o caminho da justiça do que depois de conhecê-lo, darem as costas ao santo mandamento que lhe havia sido concedido. Dessa maneira, confirma-se neles o quanto é verdadeiro o provérbio que diz: o cão volta-se ao vômito e mais, a porca lavada volta-se ao lamaçal. É como se eles fossem rebeldes, ingratos. Eles conheceram o evangelho, mas não quiseram a verdade, quiseram mentir para satisfazer suas próprias paixões. E eles vão mentindo, falando heresias, desviando você do caminho correto, porque ele quer você preso a eles, como um negócio. Como Pedro diz aqui no verso 3, eles farão de vós um negócio. Explorarão a vós. Em algumas traduções eles falam de vós negócio, tá? Então tá claro aqui, meu irmão, que é fácil você perceber como esses homens são. Se eles forem exatamente como está descrevendo aqui, você tem que fugir desse tipo de gente. Você não tem que levantar a bola dessa pessoa. Não. Você tem que rejeitar o que essa pessoa prega. Para que, na vinda do nosso Senhor, você não vá para o mesmo lugar que elas. Porque a justiça delas não dormita. Espero que você tenha compreendido, meu irmão, essa mensagem de alerta para a sua vida. Que você esteja vigilante. Que Deus abençoe a sua vida.